hoje você vai tirar suas dúvidas mais cabeludas sobre aparelhos dentários. Coloquei um post lá na comunidade do YouTube do Manual do Mundo perguntando quais são as suas dúvidas sobre aparelhos ortodônticos. Chegaram mais de 600 perguntas. Eu selecionei as mais engraçadas e também as mais frequentes, as que as pessoas fazem mais. E para responder essas perguntas, eu vim aqui numa clínica de dois experts de Oral-B, Dr. Fabiano e doutora Alana. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Comigo mais ou menos. Vocês acabaram de colocar esse negócio na minha boca e eu não tô conseguindo falar. Pega no lábio, é normal isso? É normal, leva um tempinho pra acostumar, mas acostuma. Prometo. Não sei se eu vou acostumar tão fácil. Mas vamos lá, tenho aqui as perguntas que o pessoal fez e eu escolhi as mais legais. Vamos lá. Primeira pergunta, eles querem saber quem que inventou de colocar um arame na boca das pessoas para corrigir os dentes. Então, a ortodontia ela é bem antiga. Existem relatos que múmias foram descobertas com 2.000, 3.000 anos que já tinham dispositivos para algum motivo de movimentação. A odontologia foi criada, a especialidade, em 1841. No Brasil, se a gente for parar para pensar, 1950, quando foi surgindo o aço inoxidável, que aí é 1950, então é bem antigo mesmo. Nossa, é bem antigo, mas o aparelho que a gente conhece hoje, tipo, esse aqui é novo, né? Ele é novo. A gente pode colocar em meados dos anos 70, 80, que foi quando eles desenvolveram a colinha, porque antigamente os aparelhos ortodônticos, eles eram feitos com bandas metálicas, então todos os nossos dentes, eles tinham bandas, não existia esse dispositivo cinta. Uma cinta metálica. Muito, era assim, Nossa. Se você acha que esse aí você tá sofrendo, você não imagina como era antigamente. Não, e 2.000 anos atrás, quando não tinha anestesia e tinha que costurar o dente da pessoa com um arame, sei lá, das Você tinha que abrir os dentes. Imagina, você tinha que ter um dispositivo para abrir um pouquinho, para você colocar essa banda metálica. Com um pé de cabra. A gente evoluiu bastante. De que material que é feito? Por que não enferruja, não estraga no dente da gente? Principalmente ele é feito de níquel titânio, uma das ligas, ou de aço inoxidável também. Tem TMA também, que chama titânio molibdênio. Que são ligas que promovem uma superfície mais polida, consequentemente cria uma proteção e não deixando essa corrosão do meio ácido, que a nossa boca sempre está em meio ácido. Então é importante ele estar liso também. Liso. Por quê? Porque ele diminui a retenção, né, de bactéria, de ácidos, então sempre o mais polido possível, nessa região que fica em contato com a boca. Dúvida mecânica agora. Primeiro, o que mexe realmente quando você tenta desentortar o dente? O dente está preso no osso? Como é que você faz? Você desprende, ele muda de lugar, ele muda a posição da raiz? O que acontece se você consegue mudar um dente? Na verdade, a gente não muda o dente. A formato do dente, a anatomia do dente vai permanecer igual do começo ao final do tratamento. O que faz um dente mudar de posição é o fato da gente ter um lado que reabsorve osso e outro lado que neoforma osso. Então, para a gente conseguir fazer um dente andar para frente, por exemplo, a gente precisa que tenha uma pequena reabsorção na frente e forme osso atrás. Então, assim, a gente vai conseguindo fazer com que ele se movimente. Então é tipo uma raiz de árvore que você empurra ela para frente, aí você tem que esperar um tempo tirar a areia, a terra, e com o passar dos tempos a terra vai começando a se formar novamente naquela nova posição. Então durante um tempo o dente ainda fica meio ali, Fica tanto que as pessoas que usam o aparelho ou já usaram sabem que a gente sente essa sensação de dente amolecido, porque tá nesse processo. Uma coisa importante que a gente tem que falar também, porque às vezes as pessoas imaginam, eu tenho o dente, mas ele é grudado no osso. Não é necessariamente ele grudado no osso. Entre o dente e o osso, nós temos um ligamento, chama ligamento periodontal, que esse ligamento ele tem um espaço, né? E por isso que mesmo a gente não usando um aparelho ortodôntico, se a gente pegar a nossa mão e fizer um movimento, a gente sente um pequeno movimento, porque é esse espaço que tem. Então, a partir do momento que você cria uma pressão em alguma região, você espreme essas fibras desse ligamento, consequentemente você cria uma reabsorção ali, e o lado que afasta, porque um lado você se aproxima e o outro lado afasta. Tem a formação, igual a doutora Alana falou, dessa formação óssea. É como se fosse no começo uma areia movediça. É como que você precisa que essa areia movediça se fica concreto. Então leva um tempo depois do tratamento ortodôntico para essa areia endurecer. Por isso que uma vez eu levei uma bolada na boca e o dente ficou mole. Exatamente. É isso, então essa parte que fica entre o dente e o osso deu uma apertada. É umas fibras, ali, exatamente. Solto. Depois volta ao normal. Depois volta. É bom, né? Outra dúvida bem mecânica. Essa eu tenho desde criança. Você tem um dente bem tortão assim, os outros certos. Aí você quer puxar aquele tortão para ele ficar junto dos outros.
quando você vai puxar outro, como que ele não puxa os outros e aí desentorta tudo e vira uma meleca? Através de um mecanismo de ancoragem que a gente fala. Então a gente ancora todos os dentes que estão em posição correta e que a gente não quer que eles se posicionem. E a gente traz aquele dente. Então a força maior está na ancoragem e aquele dente automático é um contra vários. Aí a gente pega e traz ele. Putz, mas se a pessoa tiver muito dente torto, fica complicado, né? Você vai ancorar você resolve, tipo, Você vai escolhe... por partes, Vai por você vai por partes. partes. Você trabalha por quadrantes, às vezes, por exemplo, às vezes Grupo você de tem dentes, às vezes dentes. você vai nos posteriores, joga eles pra trás, depois encaixa o da frente. Então, é mecânica. Ortodontia, a gente tá falando de dentistas, mas a gente tem que saber de mecânica, vetores de força. Saber o que tá puxando o que tá empurrando o É quê. física. A ortodontia é a biologia, a ortodontia é a biologia ligada à física. Tá vendo você que não quer estudar física, mas quer ser dentista? Trate de tomar vergonha nessa cara e estudar física, viu? Porque Isso é é verdade. importante. Uma coisa cruel que existia quando era criança era um cabresto que ficava por fora da boca, assim, era bullying na certa. A pessoa ia sofrer com esse aparelho. Eu não vejo mais hoje em dia. Você nunca usou o aparelho, né? Não, nunca usei. Então, Quer dizer, agora eu tô usando faz uns 15 minutos. Eu, além de dentista, eu fui paciente e eu usei o cabresto. Eu também. Você também usou, Os né? dois usaram? E a Lana usou depois de mais velho. Eu usei ainda naquela fase que o bullying é acentuado, então dos 13 aos 14 anos. Nossa, E eu esse nunca pessoal entendia. pega muito no pé. Não, e eu não entendia como paciente o que eu tava colocando naquele cabresto. Eu achava que o dentista tava maluco. Mas hoje, como dentista, eu entendo que o quê? Pra que serve? É um dispositivo justamente para ajudar alguns movimentos que só o aparelho interno não consegue. Um exemplo, por conta de ancoragem mesmo. Um movimento muito importante que a gente quer, por exemplo, nossos últimos dentes. A gente quer empurrar, como se a gente quisesse empurrar eles para trás. Só que para a gente empurrar alguma coisa, a gente tem que ter outro artifício que segure para eu empurrar, para não movimentar tudo de uma vez só. Então é como se fosse uma ancoragem. Então eu coloco esse aparelho lá no fundo e uso a cabeça como ancoragem para puxar esses dentes para trás. Nossa. É bem complexo, é mecânica, mas é um dispositivo que a gente usa hoje. Diminuiu muito, porque hoje a gente tem outros aparelhos, tem um mini implante que a gente usa para ter esse tipo de ancoragem, que facilita para o paciente não ter que usar mais esse tipo de aparelho. Mas é um aparelho que foi muito usado, que ainda assim hoje tem alguns casos que a gente indica também. Agora eu quero saber dessa cola que vocês usaram para grudar meu dente aqui. Como que cola tão forte? Porque lá no Manual do Mundo, sempre que eu preciso colar alguma coisa, o que eu mais consigo de forte é usar um bicarbonato de sódio misturado com cianoacrilato, que é a super cola. Mas não daria pra colar o dente, ele não consegue pegar. O que vocês usam de tão poderoso assim? Tem todo um processo que a gente precisa usar, então a gente tem que fazer um preparo no dente, né? E o bracket também, até se a gente olhar, ele vem com umas micro retenções internas também. Ah, esse é um modelo grandão. Esse daqui é um macro modelo. Então isso daqui vai servir também para melhorar a retenção, a adesão com o dente. Então o que a gente faz? No dente a gente aplica um ácido. Esse ácido ele vai criar micro-retenções, microscópicas, a gente não percebe. Como se desse uma lixada no Como dente. se tornasse meio áspero. Então, aí depois eu coloco um adesivo que vai fazer uma ligação entre o meu dente e a cola. Então eu crio uma retenção adesiva e mecânica que vai ajudar com que o bracket fique fixado no dente. E uma coisa importante também é que a partir do momento que surgiu a cola, a ortodontia evoluiu muito. Foi meados dos anos 70. Porque você não conseguia, tinha que amarrar o dente. Amarrar o dente, era igual eu falei, era uma banda metálica. Então a partir do momento que a ortodontia teve a possibilidade da adesão, que eles descobriram que através de um ataque ácido, através da colocação desse adesivo, essa cola ela era suficientemente importante para conseguir segurar o dente, a ortodontia só veio evoluindo. E esse ácido vocês prometeram que não tinham passado no meu dente na hora de colar esse negócio que dava pra tirar, né? Ele tá ali em cima da mesa, agora se a gente usou, a gente vai saber daqui a pouquinho. Vamos tentar tirar um pra ver se pode passar na mão assim? Pode, só ele tem um gosto bem amarguinho, então se você for colocar na boca, você vai sentir. Ah, eu posso colocar na boca. Pode. Peraí, deixa eu... Um gosto meio de se você gostar como de vocês limão. conseguem apertar esse negócio? Cuidado, senão ele vai ser bastante, quer ver? Esse daqui. Pega na calça, mancha a calça. Meu, senti o gosto de ácido. Isso é horrível. Sabe por que eu gosto desse gosto amargo? Nossa. Não, mas isso não é um vinagre, é muito mais forte. Não, queima a língua. Meu Deus do céu. Não, vocês não passaram isso na minha boca porque eu não senti esse gosto horrível. Vamos tirar esse negócio. Eu não tô conseguindo falar. Ah, você achou que eu ia usar aparelho? Não, era só uma brincadeira. Tomara que o dente não saia junto, né? Meu Deus. E
E aí? Meu Deus do céu. Qual a sensação? Tem coisa que a gente não valoriza na vida, a gente não sabe o quanto é bom não ter aparelho. As pessoas quando tiram o aparelho devem sentir... A sensação é aquela, tipo... No começo elas estranham porque ela acha que tá faltando alguma coisa. Fica um buraco no porque lugar. como ela ficou muito tempo com o aparelho, o começo ele é um pouco difícil de acostumar, mas acostuma. Depois você parece que você não tem mais nada na boca. Aí quando você tira, parece que tá faltando. Então é até engraçado. Nossa, não, eu não tô com essa sensação. Pra mim tá uma Tá delícia, ótimo. tá ótimo. Agora eu consigo falar. Pra que serve aquela luzinha azul que vocês usaram lá no começo, na hora de colar? daqui. Essa aí, Pode ligar pra ver como é que Pode. funciona? Ó. Nossa, é forte. Olha isso. A gente chama de fotopolimerizador. Ele faz a polimerização dessa resina, porque a resina ela tem um composto que, com a presença de luz, essa aí, no caso é uma luz LED com comprimento de onda de 440 a 520 nanômetros, e ela faz com que esses polímeros, esses monômeros, eles se unam e faça o endurecimento dessa cola. Então o que faz o endurecer essa cola é o fotopolimerizador. Tá, e tem que ser assim, porque senão teria que ficar na boca da pessoa um tempão. e ainda Existem assim- algumas colas que são químicas, que você depende do tempo de uma reação química que vai endurecer. Mas como a gente está fazendo uma colagem, tem tempo, né? E isso aqui é muito rápido. Então, a partir do momento que a gente tem o fotopolimerizador para endurecer mais rápido, é bem mais vantajoso do que você colocar uma cola química. Tá, e não pode olhar dentro desse negócio. Ele é assim, forte. É, não, melhor não. Fica pra você que tá assistindo aí, ó. E qual é o tempo que demora, assim? Porque tem gente que pergunta, o dentista tá me enrolando, que já faz 5 anos que eu vou lá e meu dente nunca desentorta, não sei o quê. Como é que funciona? É que assim, na verdade, o tratamento ortodôntico, para a gente falar precisamente, a gente tem que avaliar cada caso é um caso. Mas a gente coloca em média de 2 anos e meio a 3 anos. Existem algumas variáveis durante todo o processo do tratamento, como às vezes quebra muito o bracket, solta muito, às vezes a mecânica que foi utilizada passou do ponto. Então, assim, a gente coloca a média de 2 a 3 anos. Tem gente que fala, tô com 5 anos, 6 anos de aparelho. A gente tem que reavaliar o caso, a gente tem que olhar para ver se o planejamento foi... Porque como a gente depende muito de técnica manual, a gente não tem uma precisão tão grande no sentido do torque, de dobras. Então, às vezes pode ser que num certo momento, a gente fez um movimento que a gente foi ver no próximo mês, não ocorreu aquele movimento ou foi demais. Então a ortodontia ela tem essa variável. Então a gente coloca, 3 anos, né? Hoje em dia a gente tem muitos dispositivos novos. Então a gente tem mini implante, a gente tem mini placa, tem elásticos que normalmente as pessoas precisam usar para tentar conseguir fazer a movimentação em menor espaço de tempo. Exatamente. E usar o aparelho por muito tempo faz mal? E aí, Alana, o que você acha? Faz. Faz. É claro, depende, igual a gente falou, depende do tipo de tratamento. Porém, como tá fazendo sempre uma movimentação, se a gente usar aparelho por muito tempo, a gente vai ter alguns efeitos. Reabsorção óssea, retração gengival. Então, o ideal é a gente usar pelo tempo necessário. Então, por isso que é bom a gente tomar cuidado para não ficar quebrando bracket, pra gente otimizar o tempo de tratamento e não precisar ficar anos e anos com o aparelho. E é difícil de cuidar do dente também quando tá com o aparelho? Deve ter uma E existe. cheia de ferro na boca. Hoje a gente, quando o paciente ele resolve, não, eu quero colocar o aparelho ortodôntico, primeiro a gente tem que conscientizar ele o quê? Quer queira, quer não, o aparelho ortodôntico a gente não nasceu com ele. Então, a gente vai dificultar toda a A higienização. principal dificuldade das pessoas é em relação à higienização. Então, é passar o fio dental principalmente. Porque o que acontece? Porque aí Hoje, para no meio do fio dental. Hoje você entra com o fio dental normal, passa pelos dentes e entra ali na gengiva. Agora, se você colocar o aparelho, a gente tem o bracket, esse daqui não, mas esse aparelhinho Esse aqui que é o vai bracket. ter o fio aqui no meio, então você vai passar o fio dental, vai travar no meio do fio. Ou seja, para passar o fio dental com uma pessoa que usa aparelho, ela tem que usar um dispositivo que tem uma agulhinha e passar dente a dente essa agulhinha para conseguir passar o fio dental. Então, o que acontece? É demorado, é mais chato, a pessoa que ela faz, não faz, larga a mão. E aí a acaba gengiva ficando com inflama. o dente sujo. Esse aqui é um dispositivo que a gente indica para os nossos pacientes, que é o Super Floss. O que é? Ele é uma agulhinha que já vem com fio dental. Olha só que legal. Vou abrir aqui para você ver também que ele tem. Você vai ter que passar essa pontinha Isso. aqui. Você passa na pontinha, no dente e consegue... Aí você consegue passar por trás do fio mais trás fácil. do fio. É como se você estivesse fazendo um ganchinho e entrando por trás do fio, e aí depois você passa o fio dental normal. Quem tá assistindo não é uma agulha de fato, é só a ponta que é mais ela durinha. é mais durinha. Não é uma agulha assim, costura na boca. Outro dispositivo que a gente usa bastante para fazer higienização, essa escova, ó, dá uma olhadinha, interdental. Nossa, isso aqui eu nunca vi. Ela tem várias pontinhas, ó. Então você acopla essa pontinha ali naquela cabeça
E não é uma escova comum, então você consegue passar ao redor do bracket essa escova menorzinha, mais fininha. E aí você consegue Olha limpar ao redor do bracket, entre um dente e o outro, que o espaço é muito menor, né? Tá, é uma micro escova. É, esse daqui também, ó. Aí você põe assim. Isso. E aí você limpa nos espaços ela pega espaços, lugares que a escova normal às vezes não consegue chegar. Existe pasta de dente certa para usar com o aparelho? Olha, tem uma que a gente gosta muito de indicar para os nossos pacientes com uso geral, tá? Mas com o aparelho principalmente por conta dessa dificuldade de higienização, que é a gengiva detox da Oral-B. Então, qual que é o diferencial dela? Ela vai penetrar por regiões mais profundas onde outras pastas de dentes não conseguem penetrar. Então ela acaba proporcionando uma limpeza mais profunda daquela região. Tem que é um aquelas pouquinho mais microbolinhas, funda. né? Exatamente, microespumas que elas vão penetrando e vai limpar mais profundamente. Uma pergunta que eu nem sei o que é, mas fizeram tanto que eu vou ter que fazer. Qual a diferença entre os aparelhos que usam borrachinhas e os autoligados? Como eu nunca usei o aparelho, eu não faço ideia do que é uma borrachinha do autoligado. Vamos explicar com o modelo macro pra gente ficar mais visível. Ah, você tem um bracket gigante aqui. Exatamente. Então o que acontece? Esse daqui é um bracket convencional, tá? É aquele que usa borrachinha. Então, como que ele vai prender? A gente vai colocar o fio aqui. Como que o fio vai prender nesse bracket e fazer toda a movimentação? Através daquela ligadurinha elástica que a gente coloca ao redor. Que tem aquela todas que as pode ser cores. colorida e tal. Exatamente. O aparelho convencional, ele vai precisar dessa ligadurinha elástica para conseguir prender. O aparelho autoligado, ele não tem a necessidade de usar o elástico. Então, como que ele é feito? Ele tem como se fosse um clipe que a gente abre, vai colocar o fio aqui dentro e vai fechar. Tá, Então, microclip, né? exatamente. Porque lá é Que aqui tá enorme, mas lá ele é bem pequenininho. Então a gente dispensa o uso do elástico. Consequentemente, a gente tem um menor atrito, então o bracket desliza mais sobre o fio, porque é metal com metal. Isso é bom. Isso é ótimo. Ele deixa o tratamento em torno de 30% a 40% mais rápido. Pode diminuir o intervalo entre as manutenções. E ele é um pouco mais estético, porque tem paciente que não gosta daquela borrachinha. Então ele acaba, paciente que às vezes não quer usar nada colorido, vai para um bracket autoligado que dispensa qualquer tipo de cor, de elastiquinho colorido. Tá, vocês tinham isso que eu ia falar. Isso aqui é legal. Ó, você tem aqui um autoligável e aqui você tem um convencional. Olha a diferença de como ele desliza. Nossa, o autoligável ele vai facinho. Esse aqui é... É o Porque ele tem uma convencional. retenção. Ele é duro de passar, ele gruda. Isso vai atrapalhar na hora, fica mais lento. Depende da movimentação, exatamente. O autoligado ele é um pouquinho mais rápido. Tem algum maluco aqui que andou engolindo bracket. E aí tá perguntando se o bracket faz mal engolir bracket. Não é bom, né? Tudo que não é natural não é legal a gente engolir. Mas assim, como é uma peça muito pequena, provavelmente ele não vai ter problema. Porque vai sair. Vai assim. sair. Então o não problema vai não é a passar. entrada, o problema é a saída. Algumas pessoas falaram que quando você toma sorvete, dá uma sensação esquisita. Parece que, sei lá, muda a posição dos araminhos e tal. Isso faz sentido? Faz todo sentido, porque existem fios que são termoativados, que eles são ativados através do calor e do frio. Então, a hora que coloca na boca e tem aquela sensação de o frio, ele tem uma contração, consequentemente ele causa movimentação. Só que essa movimentação, ela a gente quer que aconteça, então são fios que a gente coloca realmente para ter essa transição de diferentes temperaturas. Então não tem problema, pode tomar sorvete à vontade que não vai entortar Pode. todo o aparelho. O problema do sorvete é só a dieta, né? Mas para os dentes... Tá. E escovar o dente em Tem que escovar seguida. depois, tá. Exato. Ficar tomando sorvete sem escovar os dentes, aí Não também pode. os bichos vão gostar de comer o sorvete também. Última pergunta, que eu acho muito importante. Por que às vezes a pessoa usa o aparelho durante anos, aí ela tira o aparelho e os dentes voltam a ficar todos tortos como eram antes? Essa pergunta acho que a gente tem no consultório todos os dias, porque a gente recebe muitos pacientes de retrabalho que vai ter que fazer novamente. Por quê? Porque igual a gente estava comentando, existe a movimentação ortodôntica e existe uma remodelação óssea. Então, é como se a gente fizesse a movimentação, a gente tem um osso novo. Na hora que a gente finaliza esse tratamento, a gente precisa estabilizar aquele dente na posição. Então, a gente coloca a contenção. Essa contenção ela pode durar por 6 meses, 1 ano, depende do tipo de tratamento. Às vezes, em alguns casos, metade do tempo que usou o aparelho ortodôntico, mas ela é importante usar. Existe alguns casos de recidiva que a gente fala que é voltar. Por quê? Porque às vezes existem algumas movimentações que são movimentações muito agressivas, que igual eu falei, alguma parte genética, alguma formação óssea que a gente quis compensar com alguma inclinação de dente.
que pode ser que lá na frente volte. Então é fisiológico, é do ser humano. A gente está sempre em renovação celular, então pode ser que a gente tenha que usar a contenção durante a vida inteira, alguns casos. Então é importante sempre que finalizar o tratamento, seguir as orientações do cirurgião dentista, porque volta. É como se você tivesse... Contenção é aquele arame que fica por dentro. Por dentro, ou pode ser uma contenção móvel. Aparelhinho móvel. Um aparelhinho móvel que existe muito. Tá. Por quê? Porque é como se a gente tivesse assim, terminou o tratamento, a gente tá numa areia meio mole ali. A gente Aquele precisa osso ainda tá meio se formando. aquele concreto não endureceu ainda. A gente precisa de um tempo, e esse tempo pode levar 1 ano, às vezes um pouco mais. Última dúvida que eu tive, enquanto vocês estavam falando, por que não bota o aparelho pra dentro assim ele não aparece? Hoje já existe uma técnica que eles colocam, porque a gente hoje lida muito com estética. Então o aparelho ortodôntico já existe a técnica, que a gente coloca a técnica lingual para fazer um aparelho ortodôntico dentro da língua. Só que muitos pacientes reclamam que machuca até mais do que o convencional. Mas existe essa possibilidade sim. E aí, em vez de pegar no lábio, pegar Vai pegar por na língua. dentro da língua. Tá. Realmente não é uma coisa... E hoje a muito gente boa. tem outros tratamentos, hoje a odontologia evoluiu muito. Então hoje a gente tem os alinhadores, que são aparelhos invisíveis, que são como se fossem plaquinhas, né, de clareamento. Não sei se você já viu aquela plaquinha de clareamento. Já, parece um negocinho de silicone, Sim, assim. que todo o tratamento ele é feito através de um software, que esse software faz toda a movimentação e que você recebe esse tratamento praticamente completo. Então essa placa, ela tem estágios. Então você vai trocando essa placa de acordo com os estágios, consequentemente você vai ter a manutenção, que é esse aparelho Pra aqui, você ó. entender. Ah, tá. É praticamente um aparelho computadorizado. É literalmente, é tudo feito por computador, por software. E ele movimenta. A gente vendo? acha que essa plaquinha não vai movimentar, mas ela movimenta. Por quê? Porque são estágios, né, que vai escalonando o tratamento e você vai trocando essa placa. Ele parece que foi feito uma impressora 3D aqui, né? Você consegue ver as camadinhas Sim. As ranhuras. e tal. Legal. Isso é o que tem de mais moderno Mais hoje. moderno hoje. Uma das grandes vantagens dele é a face da higiene. A gente não tem o fio e não tem o bracket, então a gente consegue passar o fio dental. Você tira na hora, limpa e Exatamente. tal, e tá tudo certo. Obrigado, querido. Foi muito Obrigado. legal. De nada. Espero que tenha Obrigado. tirado todas as suas dúvidas cabeludas aí. E eu percebi que parabéns pra quem usa aparelho, viu? Colocar o aparelho aí. Cara. Esse aqui eu tô tranquilo. Os outros eu achei é power, hein?